Nesse episódio do podcast Profissionais do Futuro, a gente conversa sobre gênero e juventudes, como despertar o interesse de jovens pelas carreiras na bioeconomia e na economia circular. Juventudes. Assim, no plural, a palavra ajuda a gente a entender a riqueza, a diversidade e a complexidade da experiência das pessoas jovens, fugindo de estereótipos e rótulos, né? A juventude é muito poderosa na construção da agenda de desenvolvimento social. Se a gente está falando de um novo paradigma, de um novo momento, da construção de um novo sentido econômico do existir, especialmente quando a gente quer tratar de bioeconomia, de economia circular, a gente precisa aprender com as pessoas jovens e também estimular a presença delas nesse campo com a gente. Então, assim, eu tenho muita alegria de receber aqui hoje duas pessoas muito especiais que vão ensinar muitíssimo a respeito de juventudes pra gente. Então estão aqui comigo o Paulo Galvão e a Jázara Oná. O Paulo é indígena, amazônico, estudante de relações internacionais e ativista socioambiental. Jázara é estudante de geociências e educação ambiental, ativista, focada sobretudo em promover a agenda de financiamento climático, uma solução importantíssima, e com um olhar bem significativo sobre políticas públicas. Paulo e Jázara participam de diversos fóruns locais, regionais, globais da agenda de juventudes e de sustentabilidade. Eu estou muito contente de conversar com vocês aqui hoje. Para a gente começar esse papo, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é assim, vocês têm muita experiência nos fóruns, nos diálogos, nas negociações que estão relacionadas ao desenvolvimento sustentável, ao clima e toda essa agenda que é tão importante para a gente, né? Como é que vocês veem a participação e o interesse das juventudes quando a gente está falando de bioeconomia e de economia circular? Começar? Pode começar. Então, obrigado, gente, pelo convite. Estou amando estar aqui, dividir esse espaço com a Jázara, principalmente, que é uma super referência. Obrigado, Fabi. Eu acho que a gente tem realmente muito a ensinar e tem aprendido muito com a gente mesmo e ocupando esses espaços, né? A gente está levando as pautas da juventude, levando as pautas que são importantes para a gente, mas eu sempre gosto de falar que a gente luta em coletivo, então a gente nunca leva uma pauta que vai beneficiar só o nosso grupo ou que vai beneficiar só a gente sempre leva uma pauta muito coletiva. E incentivar a participação da juventude nesses espaços de tomada de decisão, seja a nível local, regional, global, é muito importante porque a gente leva uma nova perspectiva para esses espaços, né? A gente ainda não tem, de fato, uma representatividade, uma representação e uma participação efetiva, né, no que diz a gente conseguir, de fato, estar incluído nesse espaço de tomada de decisão do nível que precisaria, mas a gente está lá sempre construindo e construindo uma agenda muito incrível, né? Construindo uma agenda participativa, uma agenda que leva, de fato, as nossas necessidades e que é um caminho, sim, para a gente, enfim, pensar num novo modelo de economia, de bioeconomia, de economia circular, que são assuntos que precisam estar cada vez mais presentes em todos os espaços de decisão. A gente fala que hoje a conversa ela precisa ser transversal, né? A gente precisa conversar entre os setores, né? A gente sempre fala intersetorial, interseccional, então a gente tem que trazer para todo mundo esses assuntos que não é só economia, não é só meio ambiente, não é só desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, é tudo junto, tudo em um lugar só e a gente precisa partir desse lugar. Essas palavras são significativas, né? Quando a gente fala de multiescala, de intersecções, de intersetores, né? Eu acho que a gente sabe que a interseccionalidade, ela mostra pra gente o quanto as pessoas vulnerabilizadas, né? É um conjunto de intersecções aí que torna o grupo vulnerabilizado mais vulnerabilizado, né? As pessoas periféricas, as pessoas negras, as mulheres, sobretudo. Então, Jázara, talvez nesse seu comentário você pudesse também falar um pouquinho da perspectiva de gênero, que é uma questão muito importante quando a gente fala de desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável e a gente está querendo promover justiça, né? Com certeza. Trazendo um pouquinho ainda dessa perspectiva de fóruns e conferências, eu ainda me lembro da minha primeira conferência de quando eu tinha 18 anos. Eu estava muito ansiosa para chegar lá e eu imaginava um espaço muito diferente do que eu vi, né? Porque hoje, se a gente fecha os olhos e a gente enxerga um espaço político, a gente pensa em quê? Em homens brancos, mais velhos. E esse não era o espaço político que eu queria. Então, eu
engajando na comunidade, quando eu fui entendendo que eu tinha que estar nesses espaços para fazer a real diferença, eu fui a essas conferências, como a primeira que eu fui foi a COP27, lá no Egito. E é um grande desafio chegar lá e não me ver representada. Eu cheguei lá e eu não via muitas mulheres, não no espaço de negociações, não nos grandes debates. Hoje, aproximadamente 80% das mulheres são as que se deslocam por efeitos de desastres naturais, desastres climáticos, porque elas As não mulheres estão... são mais afetadas, né? Isso, as mulheres são as mais afetadas, porque elas não estão lá como maioria na mesa de discussão, na mesa de negociação. Isso foi uma questão muito forte para mim. Então, quando eu voltei para o meu território, eu olhei ali a minha família é uma família de muitas mulheres, 7 Marias, para falar a verdade, que são as minhas tias. Minha avó Sebastiana e as minhas tias 7 Marias. E eu cresci nesse ambiente de muita luta e de muita força de mulheres, né? Então eu ficava sempre me questionando, mas por que nesses espaços políticos não tem essas mulheres para debater, que não estão com a caneta e o papel na mão, para falar sobre essa realidade, já que é a gente que está passando por isso. Então, acho que, de modo geral, isso cabe também de modo interseccional às juventudes, às mulheres pretas periféricas, às mulheres indígenas, às populações tradicionais. Então, a gente precisa estar nesses espaços para discutir e para ter uma incidência política de fato, sabe? Transformadora, porque além de tudo é a gente que carrega também os saberes ancestrais. A minha avó, ela gosta muito de fazer aquela coberta de fuxico, sabe? De restinhos, e ela reutilizava os resíduos de uma indústria que ela era costureira. Então ela pegava esses restinhos de tecidos e ela fazia, porque senão ia pro lixo. Então ela meio que reutilizava ela já aquilo. alimentava um modelo de economia circular. Isso é um tipo de saber tradicional, porque ela também aprendeu com a mãe dela, que era costureira lá em Açailândia, no Maranhão, no interiorzinho. Então, isso são tipos de saberes que a gente também tem que trazer para a mesa de discussão, sabe? Que não deixa de ser um tipo de conhecimento. Isso é algo muito falado também. Porque a gente, enquanto juventude, a gente é conhecido por ser incapaz, sabe? De estar lá, de não ter conhecimento técnico o suficiente. Quando aquele conhecimento de território também é conhecimento, sabe? Também precisa estar ali na discussão. Então, acho que é um pouquinho disso. Muito interessante a gente pensar no quão transformador é o conhecimento, né? Uhum. Eu queria entrar um pouquinho nesse assunto. Quando a gente está falando de um novo modelo econômico, que ele é recente mesmo, a gente pensar em economia verde, né? A gente pensar nesses aspectos todos, a gente fala de uma possibilidade de criar um futuro, de construir um futuro novo, e a educação costuma ser muito transformadora nesse sentido, né? Eu tenho alguns dados aqui, eu queria compartilhar com vocês. Olha, o Censo Escolar de 2023, ele mostrou que a educação profissional e tecnológica, que é esse ramo específico, esse segmento específico da educação, foi a modalidade de ensino de educação básica que mais cresceu, comparando com as outras, né? Foram 2,4 milhões de pessoas a mais matriculadas do que no ano anterior, 2022. Então, cresceu 12%. E desse total, mais de 75% das matrículas foram feitas por pessoas com menos de 30 anos, predominantemente mulheres. 56% dessas pessoas se declararam pretas ou pardas, e estudantes indígenas, na verdade, são menos de 2% só desse total. Ainda é um número muito pequeno. Mas a gente tem um panorama aí da educação profissional e tecnológica, das oportunidades que a gente tem, né? Como é que vocês veem o papel desse segmento da educação enquanto um transformador, né? Para que as pessoas vulnerabilizadas, elas possam, de fato, construir para si próprias as transformações e também para que todas as pessoas em geral, mas especialmente que a gente consiga promover inclusão das pessoas que são as mais afetadas por todo esse contexto aqui que a gente está falando. Como é que vocês veem a educação profissional aqui no Brasil e como é que a gente pode associar essas oportunidades com a construção de uma nova economia? Boa. Eu acho que a educação como um todo, né, a educação ela é um espaço realmente de muita transformação, né, como a gente já falou várias vezes aqui. E é um espaço também predominantemente feminino, negro, e aí expandindo agora pro
para o acesso aos povos indígenas, né? E falando especificamente da educação no ensino superior, por exemplo, agora, em 2023, nós somos um pouco mais de 40 mil de estudantes indígenas em universidades. E espero que os estudantes indígenas também possam ocupar outros espaços para além das universidades, né? Mas falando do ensino profissionalizante, desse ensino tecnológico, que é tão importante, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando só da tecnologia, daquilo que está surgindo ou que ainda vai surgir. Eu acho que é essa tecnologia que já existe e a tecnologia do nosso dia a dia, dos nossos conhecimentos, e colocar essas pessoas, né? Fazer com que essas pessoas acessem esse ensino dentro de suas realidades, a partir dos seus conhecimentos, é muito importante, porque a gente começa a avançar numa agenda de acessos e de construção coletiva. Porque se a gente fala de um ensino profissionalizante, a gente está pensando em inserir essas pessoas em um mercado, em uma nova perspectiva de construção de que seria uma economia, né? E se a gente ressignifica isso, que é um ensino profissionalizante, e traz para esse ensino também o pertencimento para essas pessoas e esses conhecimentos que são importantes, a gente conseguir olhar para a bioeconomia, para a economia verde, para a economia circular nesses lugares, a gente consegue fazer com que essas pessoas saiam dali sendo agentes de transformação e levando aquilo muito adiante e sendo pessoas atuantes no mercado de trabalho que vão fazer coisas gigantes, assim. Então é só o início de muita coisa e que pode também ser expandida para os outros lugares, né, para os outros modelos de ensino, e que eu gosto muito de dizer e gosto muito do que Paulo Freire fala, né? A educação ela precisa ser transformadora, mas a gente só consegue transformar essa educação se a gente começar pela base. Então todos os lugares precisam passar por essa transformação, né? Eu espero que essa transformação e esse aumento de acesso não aconteça só no ensino profissionalizante, tecnológico, mas em todos os segmentos. Né? Jázara, você teve uma experiência na educação profissional, certo? Certo. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública periférica. E eu sempre tive muitos desafios dentro desse ensino público, porque eram muitas aulas vagas, não tive aula de química, aula de física, antes do primeiro ano do ensino médio, que foi quando eu apliquei para entrar numa escola técnica. E para chegar nessa escola técnica, eu também enfrentava muitos desafios, como, por exemplo, pegar 2 horas de transporte público para chegar na escola, para voltar. Mas também foi nesse caminho e nessa vontade de estudar, porque eu via que a educação era transformadora e marcante na minha vida. E eu tinha certeza que naquele caminho eu ia chegar numa universidade. E cheguei. Então, eu também acredito muito no ensino profissionalizante, no ensino técnico, nas IEFs, nas ETECs, mas antes de chegar lá, a gente também tem que pensar na educação base, sabe? Aquela educação que vem antes do ensino profissionalizante, para que as populações vulneráveis que estão tendo acesso à escola pública periférica que eu tive, por exemplo, tenham aquela educação básica também, antes de chegar lá no ensino profissionalizante, porque muitos dos meus amigos desistiram dos estudos no meio do caminho, por não ver uma visão de futuro, não ter motivação, não ter tido um ensino de qualidade mexeu muito, sabe? Então, eu acredito muito que o ensino profissionalizante é, sim, um grande caminho para a gente conseguir ter um caminho profissional gigante. É só a primeira chavinha, o primeiro passinho, mas antes disso a gente também tem que pensar que a educação base também tem que ser transformada. Uhum. Parece só um comentáriozinho, parece uma coisa muito distante, né? Porque eu lembro no meu último ano do ensino fundamental, de quando a gente ia entrar para o ensino médio, várias pessoas falavam, eu acho que eu vou estudar em tal, né, nos IEFs ou na escola técnica, pensar numa coisa assim, mas sempre falava que era muito difícil entrar. E eu acho que tem essa distância também, principalmente Jázara trazendo esse contexto, também sempre estudei em escola pública, então muito precário o ensino, e aí a gente enxergava aqueles lugares como, e acho que muita gente enxerga até hoje esses lugares como algo mais distante, né? E aí se aqueles lugares que são base ainda estão ajudando a gente a se desenvolver e pensar na educação dessa maneira, a educação superior ela ainda é mais distante longe, dessas pessoas. Mas então... aí, quando o ensino superior parece muito distante, o ensino profissionalizante, ele parece uma esperança, sabe? Principalmente para aquele jovem periférico que tem que trabalhar para sustentar a casa, e aí não tem tempo para estudar, e aí tem que escolher entre educação
e trabalho. E aí ele vê que tem um ensino profissionalizante, ele olha, ele vê algum caminho na educação que ele pode seguir, que ele pode crescer, e aí acaba sendo também uma porta de esperança, sabe? O ensino profissionalizante, ele traz isso para o jovem periférico também. Muito interessante. Acho que em todos os campos da vida, assim, a gente busca sempre uma referência, né? Alguém que tem um sonho parecido com a gente, alguém que fez um caminho que a gente quer fazer e tal. E vocês são duas pessoas muito inspiradoras, muito jovens, muito inspiradoras. E, e eu acho que criar as referências é algo bem significativo, né? Como é que hoje, nas agendas de juventudes, como é que essa questão da referência, de um trazer o outro, né? De uma pessoa trazer a outra, como é que isso tem sido tratado, assim? Eu queria que vocês contassem um pouco o panorama dessa agenda. O que as juventudes estão buscando, construindo e transformando hoje? Muita coisa. Eu sempre gosto muito de dizer que eu trabalho em rede, assim, eu não consigo enxergar o que eu faço sendo individual. E, sobretudo, quem está comigo nessas agendas e nessa construção é a juventude. E aí a juventude indígena, a juventude negra, periférica, a juventude plural, que está em diversos espaços, está espalhada pelo Brasil, em diversos territórios. E a gente tem construído muita coisa. Apesar de muita dificuldade, eu acho que a gente ainda é um grupo que, como a Jássera falou, né, olhado como incapaz, de que não consegue liderar as coisas, ou não consegue pensar em coisas novas, criar coisas, ou ocupar Tá determinados longe de ser uma espaços, verdade, né? e que está longe de ser uma verdade. Mas eu acho que a gente tem redes que são muito, muito unidas, né? E aí, acho que a gente aqui, né, Jássera, falando de uma rede um pouco mais específica, que talvez uma rede ambiental, climática, que está mais por dentro de alguns assuntos específicos, mas dentro de cada território, de cada realidade, tem as redes de juventudes de diversos segmentos que se fortalecem e constroem muitas coisas juntos, né? As redes que estão ali fazendo coisa no ramo da cultura, do esporte, do lazer, enfim. As juventudes, elas são muito articuladas, né? Então, acho que a gente sempre está ali. A gente sempre vai estar construindo coisas, sempre vai estar pensando em solução. Então, você pergunta para um jovem uma solução, a opinião, o que ele acha de determinada coisa, ele sempre vai ter uma resposta, porque a gente está em todos os lugares, a gente pensa muito, a gente produz muito, a gente só é pouco ouvido, né? E eu acho que a gente precisa abrir esse diálogo entre as juventudes, as gerações um pouco mais que estão, principalmente as que estão nos espaços de tomada de decisão, ouvirem a juventude e também a gente conseguir ocupar esses espaços para mudar isso, né, Já? É isso. E eu sempre comento que o meu ativismo ele começou muito ouvindo histórias, né? Então, ouvindo a história da minha avó, que saiu do Maranhão e veio para São Paulo, história da minha mãe, história das minhas tias, dos meus primos. E eu acho que ouvir histórias continua sendo muito importante para mim. Seja da minha avó, seja do meu amigo, sabe? Então, construir esse ativismo sempre é importante ter alguém do lado para continuar, né? Porque a eco-ansiedade é aquela ansiedade que se dá por conta do ativismo climático muito hoje em dia, né? E por conta disso é sempre muito importante ter uma rede de apoio. E como o Paulinho falou, a gente é muito articulado, a gente está sempre se movimentando, engajando, então é impossível estar sozinho. E quando eu percebi que eu não estava sozinha, aí eu só me joguei e fui, sabe? E hoje eu tenho muitas referências que são muito importantes para mim. A minha avó é uma referência, mas a Amanda Costa é uma referência, uma ativista climática incrível. Ryan Sampaio é uma referência. Paulo Galvão é uma referência. E mais do que referência, eles são amigos. Eles seguram na minha mão e sobem junto comigo, e gritam junto comigo, e estão lá na conferência comigo. E esse é o legal da luta das juventudes, sabe? É que a gente se Fazer escuta, junto. a gente se acolhe e a gente articula junto. E tem uma coisa que já falou e que eu lembrei muito, sempre gosto muito de falar. A gente aprende muito com os nossos mais velhos, né? Na cultura indígena a gente tem isso, mas na cultura negra, na cultura periférica, em diversas culturas a gente tem muito isso, de aprender com os mais velhos e aprender de forma oral, ouvindo histórias. E eu acho que a gente aprende muito junto, mas a gente sempre está ouvindo muito também as pessoas que já passaram por esse caminho hoje, que trilharam esse caminho para a gente conseguir estar aqui, né? Porque se não fossem as pessoas que lutaram lá atrás, a gente não estaria aqui hoje tendo a nossa voz
sendo ouvida em alguns lugares e potencializando e lutando ainda para as nossas vozes serem ouvidas e as vozes de outras juventudes também serem ouvidas. Então, Muito bonito E é por pensar isso na que- complementaridade, né? Uhum. Vocês estão trazendo isso muito forte aqui nessa conversa. E é por isso que é importante a luta intergeracional também, sabe? Essa troca de saberes mais jovens e mais velhos entre as gerações, porque isso mostra que a gente não tá sozinho só enquanto juventudes, tipo, a gente tá junto de outras gerações também em prol do nosso futuro, sabe? Eu vou fazer uma pergunta, encerrando aqui a nossa conversa, com muita dor no coração, porque tá muito Muito interessante. rápido. Mas o que na visão de vocês é um profissional do futuro? Uma pessoa profissional do futuro? O que ela é? O que ela deve buscar? Quais são os caminhos? Então, eu acho que o profissional do futuro, ele é aquela pessoa que é inovadora, que tem os seus sonhos abraçados, principalmente, porque eu acho que a gente que está nessa geração de agora é uma geração de muitos sonhos e de muitas demandas. E a gente só vai pensar num futuro e num profissional do futuro, numa ideia de futuro, se a gente abraçar essas demandas, né? Dessa reformulação do que a gente enxerga como mundo hoje, como educação, como economia. Acho que a gente tem que pegar esses setores e dar uma reformulada no que isso significa pra gente e pro mundo. Se a gente não ressignificar isso, a gente só vai ficar falando que a gente precisa de um profissional do futuro, de uma educação do futuro, de uma economia do futuro e que seja verde, circular, inclusiva e várias outras coisas, a gente nunca vai de fato alcançar. Então, se a gente não abraça essas necessidades, esse futuro como um presente, a gente não consegue olhar para o amanhã e enxergar essas coisas que a gente está querendo nesse futuro. Perfeito. Ai, é muito desafio falar depois do Paulo. Mas eu também acredito que o profissional do futuro é inovador, mas eu acredito que ele também é ativista, sabe? Ele luta por aquilo que ele acredita. O profissional do futuro, ele também tá ali, como é que eu posso dizer? O profissional do futuro, além de ativista, nossa, me fugiu a palavra. O profissional do futuro, ele busca inovar, mas também com saberes antepassados, sabe? Não apenas buscar novas tecnologias, mas sim buscar aquelas soluções que já existem no ouvir histórias, como a gente falou, no ouvir ancestral, O na futuro é rede. ancestral, né? Exatamente, na rede, sabe? Então, acho que o profissional do futuro é isso. É o futuro ancestral, mas também é ativista, aquele que tem sede de luta e muita vontade de realizar, sabe? Acho que é Muito isso. obrigada, gente. Aprendi muito. Aquela frase maravilhosa do Krenak que diz assim pra gente, que a gente vai dançar e suspender o céu, né? Para construir esse mundo que a gente está querendo. Isso acabou de acontecer aqui nessa nossa conversa. Então, obrigada de verdade pela presença, pela participação de vocês. Muito aprendizado aqui. Eu acho que o futuro começa hoje, né? É isso. Começa hoje, gente. Se quem tá ouvindo aqui, ó, vem com a gente, vamos transformar, pegar essa indignação e transformar isso em ação e a gente conseguir, de fato, dar um novo significado para esse mundo, assim. Só assim a gente vai pensar num futuro possível e um futuro em harmonia, um futuro que seja justo para todas as gerações e todas as pessoas. É isso, e ninguém tá sozinho. Muito obrigada. Curtiu? Vem com a gente que tem muito mais podcast Profissionais do Futuro.